Olá pessoal, meu nome é Júlio Peixoto e hoje eu estou aqui para trazer para vocês o tutorial da subida. Eu resolvi trazer ele hoje porque a gente tem umas informações que são interessantes de a gente observar. Uma delas é que às vezes o comando pode atrapalhar a gente na hora de executar alguns movimentos na barra. Um deles, por exemplo, é o puxa e empurra. Esse comando muitas das vezes faz o aluno apertar a barra. E quando ele aperta muito a barra, ele acaba não conseguindo colocar a força no local exato. Então eu vou mostrar para vocês hoje o comando que eu uso para poder ensinar os alunos a subir e aonde a gente deve colocar realmente nossa força. E o educativo para que a gente consiga fazer ela da melhor maneira possível nas primeiras vezes ou para quem já está fazendo há mais tempo e tem mais intimidade com a barra. Não esquece de me falar se deu certo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é entender um pouco como vai funcionar o nosso corpo na barra. Não precisa necessariamente subir de primeira. Primeiro vamos passar pelos educativos aqui, a gente tem a trava C, o joelho fica na linha do seu quadril, um pouquinho acima também, quem quiser, que já tiver intimidade. Quem não tiver ainda, deixa acima na linha do seu quadril. E o pé de baixo, gente, flexionado mesmo, ó, fazendo um gancho aqui embaixo. A minha parte do joelho em cima, essa rodelinha aqui, ó, esse fofinho do joelho, vai fazer força, deixa eu virar de frente, pra cá. E o peito do pé ali, ó, onde está fazendo o pé bem flexionado, para lá. Então eu estou fazendo essa força de oposição aqui. Eu não posso deixar o meu joelho ir para frente, combinado? Então a gente vai tentar fazer esse movimento na barra e fazer esse movimento na barra, tá? De oposição. Para a gente entender qual é a força que a gente deve começar a fazer na hora de subir. Não pode deixar o joelho fazer isso aqui, esse movimento. Fez esse movimento, já era. Perdeu totalmente a dinâmica da subida, tá? E a trava aí, ela vai vir em ponta, aqui na frente, beleza? Uma observação, odeio aqueles vídeos que as pessoas ficam com chicote falando para o aluno fazer ponta. A gente trabalha com pessoas adultas, nunca foram bailarinos na vida, então eles não vão ter ponta, não adianta bater com chicote, tá? Então, estica os pés na frente, eu sempre falo com os alunos, não é pela estética, é só pela ativação que quando a gente faz a ponta, causa na nossa perna, tá bom? Então, às vezes o pé fica frouxo e a gente fica sem ativar a nossa perna. Se vocês quiserem trabalhar um pouquinho também dessa força aqui, nessa oposição da travaí, coloca um flamingo aqui que chama, né? A perna na frente, deixa o seu corpo um pouquinho para trás e vem vindo para frente com a força da perna. Aqui na frente, fica um pouco lá na panturrilha, beleza? Esse flamingo aqui, ele também faz uma força de oposição, muitas das vezes, que o bem do calcanhar aqui faz força para um lado e o fofinho aqui do meu joelho faz para o outro, tá vendo? Fazendo isso aqui, ó. Mas agora não vai ser o caso, a gente não vai precisar fazer isso, beleza? Seguinte, a subida não é nada mais do que um agachamento na barra, gente. A gente tem que pensar que não existe força no braço de puxar, beleza? Então, corta ou puxa aí, você não vai puxar nada. Então, o que vai acontecer? Pensa que a gente está na academia lá e é hoje o dia do agachamento. Quem gosta vai ser o seguinte, quem não gosta vai ter que gostar agora. Ó, vai subir a meia ponta, certo? Pode ser com o pé no chão? Pode, mas a gente já pode tentar aqui, ó, achar o equilíbrio na sua meia ponta, beleza? Eu vou ficar mais ou menos uma distância de um braço da barra, tá? Ó, um braço inteiro. Pode esticar o seu braço e aí daqui lembra de não apertar a barra, hein? É só a mão aqui só para equilibrar. E aí eu vou com a minha bunda lá atrás e eu vou começar a fazer um exercício de trabalhar força na minha perna e a minha mão ali em cima como um gancho. Então, ó, eu subo com a força da minha perna e eu aproximo com a minha mão aberta, para não ter essa intenção de puxar. Então, eu vou lá atrás e para cima. Eu vou atrás, força na perna e sobe. Então, é exatamente essa força aqui, ó, que a gente vai fazer na hora de ir para o alto, lá na barra, tá? Como assim, gente? Como é que a gente vai fazer isso? Simples. Mentira, não é simples. Nas primeiras vezes, vocês vão sentir dor no pé, dor na canela. Eu sempre falo que Deus fez o corpo pro polidense, né? Tudo perfeito, ó. Curva aqui, aqui a mãozinha aqui, caixa. Perfeito. E essa trava maravilhosa aqui, ó. Gente, aqui na cintura, de cabeça para baixo, aqui quando a gente vira, se isso não foi feito pro polidense, não sei para que Deus fez o nosso corpo, mas ele errou em duas coisas. Tadinho. A gente não é perfeito em tudo, né? Ó, ele errou aqui, tem esses ossos aqui. Poxa, dói pra caralho essa merda. E o polegar, porque aí o polegar a gente aperta assim, ó. Me falaram que a gente só evoluiu por causa do polegar, né? A gente conseguiu segurar as coisas. Mas pro poli, ele atrapalha um pouco, porque a gente acaba fazendo esse movimento aqui, ó, de apertar e a gente esquece dessa outra força que os nossos dedos têm. Deixa o nosso corpo mais livre para ganhar espaço, né, pra gente poder fazer outros movimentos na barra. Às vezes a gente fica aqui e tudo já começa a ativar e a gente acaba apertando muito a barra sem necessidade. E é o que eu não quero que vocês façam agora. Nada de apertar a barra, certo? Bom, começando, a gente vai levar a trava C atrás. Lembra do gancho que eu falei no início? Levo o braço direito para cima, eu coloco a trava C direita, o meu braço direito vai para o alto. É uma regra? Não, mas eu gosto de fazer assim porque quando eu vou fazer para o outro lado, eu já lembro que
Se eu não dou um comando, eu acabo fazendo tudo bagunçado. Então a ideia é que a gente faça direitinho, tá? Então, minha mão direita foi em cima, a perna direita subiu. Na linha do quadril ou um pouquinho acima da linha do quadril. O meu braço esquerdo, ele vai esticar também. Não é para pendurar, tá? Deixa ele esticado, mas pensa que vocês vão juntar a escápula lá atrás. Ao invés de vocês pensarem em ir para cima, vocês vão pensar em ir para trás. E o quê? Ó. Eu não vou fazer isso. Tá? Que é esse puxa. Puxa a barra do alto. Mas vai eu falar o Jurássico Olho de novo, hein? Pelo amor de Deus. Para trás. E a nossa mão usa ela como um gancho. Vocês vão tentar deixar o polegar assim, certo? Nessa posição, e daí vocês vão pensar em aproximar o peito da barra e não apertar e puxar para levar o corpo para o alto. E vocês vão levar para trás. Então vocês vão fazer assim, ó. Direita e direita. Esquerda embaixo. Vai juntar a escápula atrás e eu vou juntar a minha travainha na frente. E eu vou levar o corpo para trás. E olha o meu braço. Ficou esticado, aproximando o meu corpo da barra. Certo? Voltei. Para o chão. Um outro exercício também que a gente pode fazer para entender a saída para trás é só deixar a trava ser assim, ó. Deixar ela aqui. Tá? E aí vocês vão pensar, pode segurar com as duas mãos, não pode dobrar o braço. Esse é o desafio. Leva o corpo para trás com o braço esticado. E volta. Leva o corpo para trás com o braço esticado. E volta e não deixa o joelho fazer isso aqui, ó. Porque perde o bagulho todo, tá? Então, quando vocês forem subir, pensa que vocês estão sempre levando o corpo para trás. E para trás. E para trás. E não é puxa para cima e puxa e vai para cima. Quanto mais vocês puxam, mais cansados vocês ficam. Essa subida, ela deixa a gente mais... ela é mais precisa, na verdade. É óbvio, a gente precisa treinar ela. Se vocês sentirem que o pé... Uma coisa que eu observo muito quando eu estou dando aula para quem está iniciando é o seguinte, o pé vai arrastando. Ficou vermelho, eu já peço para parar. Falo assim, ó, chega, não adianta mais fazer, porque hoje, né, o corpo já está pedindo para fazer outra coisa, porque senão a gente acaba fazendo aquela bolha no pé horrível, que na hora que a gente vai tomar banho arde pra caramba e demora muito para sarar. Então, não tem necessidade de fazer o aluno machucar o pé. Olhou que o pé está vermelho, você está fazendo aula, viu que o seu pé está vermelho? Dá um tempinho, espera na próxima aula, o pé se recuperar e aí tenta de novo. Então, a dica que eu dou para quem estiver fazendo, quem estiver começando a fazer é... Faz o primeiro passo e volta. Faz o primeiro passo e volta para o chão até você ganhar essa firmeza na sua perna. Porque não adianta nada você querer subir um degrau para cima e aí você está com o pé escorregando ainda e não está entendendo essa oposição do seu joelho. Porque toda vez que você for para cima, você vai ter que fazer isso aqui com a perna para te segurar no alto. Tá? Então, ó, toda vez que você for para o alto, eu vou fazer com os braços esticados, ó. Toda vez que eu for para o alto, a minha perna tem que empurrar, o meu pé empurra e eu fecho de novo nesse gancho aqui, ó. Tá vendo? Aqui. O joelho para um lado e o pé para o outro, tá? E eu aproximo, ó, o meu braço aproxima. Então eu agacho e o braço aproxima. Não puxa, hein? E leva para cima com a força da perna. Com a força da perna. Ok? Essa é a dica da subida. E eu gosto de, depois que a pessoa entendeu a subida, entendeu a subida como faz? Essa perna bonitinha, levando o corpo para trás, sem puxar a barra do alto. Aí eu já vou para a subida de antebraço. E aí, quase não passo mais essa subida aqui que deixa os braços para cima esticados, porque acaba que quando a gente faz essa subida com o braço esticado, a gente acaba se aproximando muito da barra aqui, ó. E aí, na hora que eu quiser fazer outros movimentos que eu necessito passar para frente, virar o tronco de um lado para o outro, aí acaba que eu fico sem espaço. Então, o aluno aprendeu a subir, vocês ficaram craques de subida. A gente vai fazer a subida de antebraço, que é o que eu mais faço, porque além dela deixar o seu corpo afastado da barra, ela é bem precisa, vocês chegam no alto rapidinho, tá? Sem puxar. Leva a força da sua perna para levar o corpo para cima. Então, vou colocar a minha mão esquerda, sempre a mão de baixo vai ficar na altura do seu queixo, ó. Aqui, certo? E esse braço entra, não é para entrar um pouquinho, tá, gente? Entra assim, ó, bastante, fazendo essa diagonal aqui. Se ele fica aqui, ele, na hora que vocês forem subir, ele vai escapar. E aí, vocês vão tacar o queixo no poste aqui, não vai ser legal. Então, ó, vira, ok? E aqui, na hora que vocês estiverem nessa posição, não precisa ficar pensando em empurrar agora muito, porque você vai gastar muita força aqui. Então, você vai pensar, aqui quando você estiver nessa posição aqui, de manter essa distância. O ombro não fica alinhado com o seu cotovelo, tá? Ele fica alinhado com o seu punho. E aí, daqui, você vai trazer o braço direito lá no alto, ó. Ele é uma corda, tá bom? E essa corda, ela vai te segurar na hora que você tirar o seu pé do chão.
Então é uma corda bem firme. Então, para ela ficar firme, você não pode deixar ela fazer assim, ó. Tá vendo? Olha aqui. Pendurei o corpo na hora, eu vou juntar minha escápula atrás e aí o braço continua esticado. Maravilha. Agora eu vou deixar o braço direito em cima, o braço esquerdo embaixo. Lembra do polegar de não apertar muito a barra. Subiu a travesseira, certo? Fez o gancho. Aí eu vou levar para trás, a trava aí. Na frente, desculpa, a trava aí. E daqui eu vou levar o corpo para trás. Olha os braços esticados e o antebraço já voltou aqui para a posição certa, tá? Para cima. E vou para trás de novo, ó, para trás. Olha o braço esticado. Agora eu aproximo. E pronto, cheguei aqui no alto, beleza? Então, a dica que eu dou para vocês, simplesmente, além, né, de toda essa dinâmica das pernas de vocês, é não puxar. Nem essa coisa de puxa, empurra, faz a gente ficar muito travado na barra, ao invés de ajudar a gente pensar em outras partes do nosso corpo se movimentando. Antes, eu ouvia muito falar que só trabalhava braço e as pernas não. Coitada das pernas, né, gente? Pelo amor de Deus, trabalha assim. Então, é muito bom a gente tentar distribuir o peso cada vez mais na hora que vocês estiverem... O peso não, desculpa, a força. Distribuir a força na hora que vocês estiverem fazendo os movimentos. Perceber onde é que realmente eu devo colocar a força e se eu posso transferir ela para outra parte do meu corpo para a gente equilibrar os movimentos, tá bom? Às vezes a gente faz os movimentos só pensando no braço, fica mal distribuída e a gente acaba sobrecarregando uma parte do corpo que deveria estar mais suave, mais tranquila. Me conta se fez sentido, se deu certo, se essa subida pensando na força da sua perna e trabalhando esse gancho com a travessia atrás, funcionou, tá bom? Muito obrigado por quem assistiu, me fala se deu certo.